Bem-vindos a mais o Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe a área mágica da Marvel. Estou com os volumes, o segundo volume de Feiticeira Escarlate e os volumes 2 e 3 do Doutor Estranho, que são lançamentos relativamente recentes aqui no Brasil. Bem, eu vou começar falando de Feiticeira Escarlate, ela é do Steve Orlando, com a Sara Pichelli, a Sara Pichelli nas ilustrações, tem o Lorenzo Tamella, Iggy Guara, Frank William, Triona Farrell nas cores. Tem uma parte, o Jonathan Hickman faz uma participação numa página só, e o Juan Ponce numa das edições. Numa das edições. E, bem, isso aqui aqui a gente tem a Scarlet Witch 6 a 10, que foi publicada entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, e encerra essa fase da Feiticeira Escarlate. É uma fase que eu tinha gostado do primeiro volume, mas o segundo volume achei tão, assim, meio que se perdeu. É uma série bastante episódica. Cada edição, né, que tem aqui dentro meio que conta uma historinha e tem alguma coisa querendo unir todas as histórias. Basicamente, a Feiticeira Escarlate ela voltou à vida recentemente, e agora ela quer ser uma heroína, mas não dos Vingadores. Ela quer abrir o seu próprio Sanctum Sanctorum, né, igual o Doutor Estranho, e ajudar as pessoas. Aí nesse local que ela tem, né, nessa casa que ela tem, existe uma porta e as pessoas entram por essa porta. As pessoas que entram por essa porta, elas estão é o último recurso. E aí a Feiticeira Escarlate ajuda de alguma forma essa pessoa que atravessa a porta. Aí cada edição vai ser ela ajudando alguém e indo para várias partes, várias realidades e várias partes do universo. Por essa premissa, é uma história bacaninha. A primeira edição vem uma mulher que chama Paladina Espacial, é a última sobrevivente de um grupo dos Kree e que está sendo caçado justamente por aqueles Kree Skrulls que agora estão juntos. E aí a Feiticeira Escarlate vai até a capital, né, a antiga Hala, a capital reconstruída da aliança desses dois, porque quem é o novo comandante é o Hulkling, e o Wicano, que é o príncipe consorte, porque é o namorado do Wicano. Então vamos tentar resolver a situação de uma forma mais familiar. Mais pra frente ela vai encontrar com o Joseph, que é aquele clone do Magneto, que tem... Na época que o clone apareceu, nos anos 90, eu até gostava dele. Ele era meio que um clone bonzinho, mais jovem, e que depois desapareceu, não sei para onde foi. E aqui nessa história, nesse retorno, mostra que ele teve um fim meio trágico. Mas enfim, aparece uma viagem para a Terra de Oz, que na verdade é um mundo mais imaginativo. E o Joseph tem uma participação de um gigante de gelo para conversar com o Loki. E acho que o Joseph está aparecendo, ajudando, e às vezes sendo uma história paralela que vai amarrar na última edição, ou nas duas últimas edições, que é justamente a grande vilã desse arco que o Steve Orlando criou. Mas é uma vilã tão fraquinha, nem sei se a personagem foi criada para cá ou se ela já existia antes. Existe, ao longo da narrativa, tem várias participações especiais, inclusive tem aquela personagem agora que está em todas, que foi criada no filme, a Zelma, que foi criada lá pro filme do Thor. A Zelma é a que ajuda o Doutor Estranho, mas é a coisinha aqui, qual que é o nome? A Darcy, né, elas são até parecidas no desenho que saiu, né, do seriado lá, do filme do Thor, passou pro seriado da Feiticeira Escarlate, agora está nos quadrinhos. É uma personagem legal, tem personagens legais, esse que é o lance. E eu acho que tem uma certa... um argumento que me chama a atenção, nessa coisa, como eu disse, episódica, de realidades diferentes, de pessoas diferentes, que a feiticeira vai ajudar. Mas a história mesmo, vamos ver, o roteiro é muito fraquinho, é muito
mas não mostra a que veio, sabe? Ele, na verdade, essa a construção, a participação da vilã parece extremamente abrupta. De repente ela aparece e tem toda uma grande história por trás que tem que ser contada todo em modo flashback na última edição, que atropela, não cria esse senso de perigo que deveria criar e, bem, encerra de uma forma meio fraca, bastante fraca. Tinha uma proposta interessante, até um material, um metal que podia acabar com os poderes e alguém estaria por trás de querer matar a Feiticeira Escarlate, mas a forma como isso é desenvolvido não foi legal. Eu sei que o título terminou nessa edição, isso, como eu disse, foi janeiro de 2024, e a Feiticeira Escarlate tem um novo título que começou em junho ou julho de 2024 e que deve chegar aqui no Brasil em breve. Já as duas edições do Doutor Estranho, que tem muita semelhança até pela ideia episódica, ideia de tentar trabalhar esse personagem que é um personagem mágico, ajudando ou criando situações em várias partes de outras realidades, mas é o Jed MacKay. O Jed MacKay acho que é um roteirista um pouquinho melhor, e aqui as coisas, a história está muito mais funcional. A gente tem as edições 6 a 14, isso aqui vem logo depois, né, essa fase do Jed MacKay é logo depois do retorno, ou logo depois da morte do Doutor Estranho. Quem substitui o Doutor Estranho como Mago Supremo é a Clea, e na edição passada o Mago Supremo, né, o Doutor Estranho, volta, ele está junto com a Clea, eles formam um casal, mas tem alguém matando magos, e a gente vai descobrir o que acontece aqui. As edições foram entre, como eu disse, 6 e 14, entre outubro de 2023 e junho de 2024. E essa edição número 14, bem, não é a última, depois ainda tem mais um encadernado que vai fazer parte de uma fase, a saga da vez, que é a Caçada Sangrenta, e que deve vir mais uma edição do Doutor Estranho para encerrar isso ligado à Caçada Sangrenta. Então vou falar quando eu tiver essa minissérie que começa a ser publicado, não sei se em fevereiro ou março de 2025 aqui no Brasil. Bem, por enquanto o que a gente tem é esse restabelecimento do Doutor Estranho a primeira edição, a edição número 6. É uma edição que eu achei bem legal. Vai mostrar o Stephen Strange antes de morrer. Ele foi convocado por Vishanti para enfrentar a Guerra das Sete Esferas. Teoricamente ia ser uma guerra rápida e ele ia ser o grande general, só que, bem, ele passou 5.000 anos, mais de 5.000 anos lutando nessa guerra, e isso afetou bastante o Doutor Estranho. Mas se afetou tanto, por que a gente não sabe, não viu como que isso afetou física e mentalmente? Porque essa faceta 5.000 anos envelhecida, ela foi retirada do Stephen, colocada dentro de um cristal, e aí esse cristal deveria ser tomado conta pelo Stephen Strange num formato antes de participar da guerra. Ele sabe que participou, ele sabe que passou 5.000 anos, né, o Vishanti fala, mas ele não sabe o que aconteceu. Bem, essa foi uma história que se passa antes da morte do Doutor Estranho. Quando o Doutor Estranho morre, o Comandante Estranho, o Coronel Estranho, esqueci qual que é o nome, General Estranho, alguma coisa assim, ele acaba se libertando, e esse é o grande vilão dessa fase, dessas primeiras 2 encadernados, pelo menos, do Jed MacKay. E é esse personagem aqui. Ele é uma alma que foi reconstruída com pedaços de corpos de vários inimigos do Estranho, que essa própria faceta do Estranho acabou matando e reconstruindo para ele mesmo ter um corpo, porque até então ele era só uma alma. E é uma história interessante que coloca o Doutor Estranho numa posição que tira ele completamente do sério, vendo o quanto ele pode se transformar numa criatura perigosa, mortal, ao mesmo tempo que ele não quer se transformar nisso. E aí existe esse contraponto, ele se opõe a Vishanti, se opõe a outras pessoas, até que isso vai se desenvolver numa forma mais, como que posso dizer? Bem, o Doutor Estranho tem que fazer uma escolha
e a escolha entre o general, extremamente mortal, ou o médico. E quem é esse Doutor Estranho que a gente acompanha? É uma história que eu achei bem legal, viu? Eu gostei bastante. A forma como o Jed McKay trabalhou. Não achei ela apressada, ela não se prolonga demais, ela de certa forma é rápida, mas não é atropelada e funciona, que se encerra nessas 10 edições, né? Seria o primeiro e o segundo encadernado. O terceiro encadernado, que dá continuidade, tem duas, ou é um momento meio que interlúdio. A gente vai acompanhar principalmente a história do Bats, que é aquele cãozinho fantasma. Ele vai... Bem, a gente vai acompanhar aventuras dele como se fossem aventuras paralelas e ajudando o Doutor Estranho e a Clea a cuidar da sobrinha deles, que é filha da mãe da Clea, da outra realidade das trevas. Ele vai tentar encontrar uma certa figura estranha que estaria nas sombras do Sanctum Sanctorum, e o próprio Doutor Estranho não está encontrando. Isso nas duas primeiras edições. E as outras duas edições, o Doutor Estranho ele descobre sobre um RPG, o Cobolorum, e aí é uma história onde ele tem que reunir pessoas, heróis, inclusive a Gata Negra. Isso é muito legal, que a Gata Negra teve participação importante de 2019 para cá, pontuais, mas importantes na vida desse Doutor Estranho. E aí essa reunião de alguns personagens do universo Marvel para formar um grupo de heróis no melhor estilo Dungeons and Dragons, entrar no mundo fantástico e enfrentar essa aventura criada por esse RPG misterioso que é o Coloborum. Ele faz, obviamente, menção direta ao D&D, chega a mencionar ao pânico satânico dos anos 80, e que aqui no Brasil vai pegar nos anos 90, onde fala que o RPG ele tinha pacto com o demônio e que ele transformava a mente das crianças e tal. No caso, o Doutor Estranho falou que isso era uma balela, mas existia um RPG que fazia isso, e é o Coloborum, que meio que ajudava um grande demônio através da imaginação das pessoas que jogavam aquele jogo, criar portas para ele acessar o nosso mundo. Enfim, uma história legal. Eu acho que ela, a primeira, o Cão de Guerra de Vichante, ela tem um arco um arco único, onde vai crescer bastante o personagem, inclusive as relações que ele tem com os personagens coadjuvantes, como a Clea e como até o Wong. E essa segunda, o Coloborum, né, que é o título desse encadernado, mas que vai reunir essas duas histórias, vai desenvolver tanto o cachorrinho lá, o cachorrinho que eu esqueci, cachorro fantasma, que eu esqueci o nome agora, mas que eu já falei no começo da minha fala sobre essa coisa, sobre esse quadrinho, e a revista, né, o RPG, a versão RPG D&D do Doutor Estranho. E tem outra coisa, o Danilo Beirute faz os desenhos da edição 11 e 12. Eu acho bem legal, né, o brasileiro Danilo Beirute fazendo essas participações numa história interessante, divertida, inclusive com um circo do crime numa das edições. Enfim, esse foi Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate, a parte mágica do universo Marvel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Press no Facebook, me sigam no Instagram, onde falo sobre filmes e séries, e quero saber de vocês. Se vocês estão lendo essas edições, gostam, não gostam, comentem nos comentários, que é por ali que a gente conversa. Enquanto isso, tem o link da Amazon também. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, que nem todo mundo está falando, como o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.